Olá, gente, bom dia. Vamos continuar aqui com o capítulo 10, o guia de estudo. E esse capítulo ela continua, né, falando sobre um coração que ora fervorosamente, né? Então, assim, o foco aqui é a gente continuar, né, orando pelos nossos filhos. Mas ela cita o Provérbios 31, que é um provérbio muito emblemático, assim, na questão da mulher segundo o coração de Deus. Acho que é muito desafiador para todas as mulheres, né, porque coloca um padrão lá em cima. E muitas vezes eu me sinto assim, meu Deus, quando que eu vou conseguir chegar lá? Mas eu creio que está ali como realmente uma referência, né, uma meta que eu acho que o nosso coração deve ter. Ninguém é perfeito, a gente não vai ser perfeito, mas eu acho que dá um norte, né, para toda mulher que quer fazer a vontade de Deus, né? E, e ela fala, a primeira coisa no guia de estudo que ela fala é leia Provérbios 31:2, né? E pense o que esse versículo significa para você depois de ter lido o capítulo 31 inteiro. O capítulo 31 inteiro, gente, fala da mulher virtuosa, aquela que fala tudo, ela vai, faz compras, comercializa, ela vende, né? Ela faz produtos, ela vende, ela negocia campo, ela acorda cedo, ela prepara tudo da casa. Depois aqui, se der tempo, a gente lê um pouquinho. Mas é uma lista de coisas que essa mulher exemplar faz, né? E ela cita para o filho esses dois poemas, um sobre conselhos para um rei e o outro, que o nome desse poema é O Nobre Rei e o outro poema é A Nobre Esposa, né? Então é uma mãe preocupada em formar o caráter do filho, né? E ela ensina para ele esses dois poemas que falam sobre posturas de um rei nobre e de uma esposa exemplar, né? E ela começa esse versículo 2 que ela cita aqui, a mãe começa falando assim, né? Uma exortação que sua mãe lhe fez, o versículo, né? Ó, meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, né? Ou seja, filho que é fruto da minha oração, né? Escute o que eu vou te falar, é mais ou menos isso, né? E o que isso significa pra gente, né? Eu penso assim, uma mulher que cita esse poema, né, da nobre esposa, provavelmente é uma mulher que vivia tudo isso, né? E o peso de alguém que vive tudo isso, assim, quando fala, quando aconselha, tem um peso gigante, porque provavelmente essa mãe tinha muito crédito, né, na vida desse rei Lemuel, ao ponto dele até colocar aqui, né, esses ditados e esses ensinamentos da mãe. Então, eu acho que fica aqui muito claro a questão que ela falou no capítulo, né, sobre o nosso exemplo, sobre a mensagem que a gente passa, o que a gente faz, o que os nossos filhos estão vendo, né? E isso tem um papel muito importante, né, assim, na própria oração, né? Porque a gente sabe que a importância é em Deus, de você viver aquilo que você prega. Isso é indiscutível, né? É indiscutível, assim, o quanto a gente precisa viver o que a gente prega. Não é fácil, muitas vezes a gente quer, né? Eu com certeza não cheguei ainda na mulher de Provérbios 31, mas assim, eu me esforço continuamente, né? Eu sei que isso é uma meta, eu coloco diante de Deus cada debilidade minha, né? Cada dificuldade e eu espero que isso te ajude, te incentive, sabe? A chegar cada vez mais perto daquilo que é o padrão de Deus, né? Digamos assim. Bom, então começa aí ela querendo que a gente reflita sobre o valor, o peso de um conselho de alguém que vive, né, o que está pregando. E aí ela dá uma outra dica que eu acho bem legal, que eu já fiz várias vezes e tem sido muito legal reler esse livro inteiro. Eu mesma tenho me animado a fazer coisas, né? Por isso que eu leio e releio esse livro, gente, que a gente sempre tem que estar sendo estimulado, né? E ela fala, faça uma página de oração para cada filho. Não importa a idade dos seus filhos, se eles já são adultos ou não, mas faz aí uma página para cada filho. Pensa em qualidades espirituais que você gostaria que eles desenvolvessem.
às vezes alguma coisa do caráter, coisas que você e Deus sabem, né, sobre cada filho e aquilo que você quer semear em oração, né? Ore baseado na palavra, pega versículos, declara sobre a vida dos seus filhos, né? E pergunte para eles também pedidos específicos, né? Muitas vezes eles não sabem, porque eu pergunto bastante, às vezes, não sei, tá, mas acaba sempre sabendo e lembrando de alguma coisa. Então pergunta para eles. É legal eles saberem que você está orando, né? É legal saberem que você se preocupa e que tem alguém orando por eles, né? Isso é muito bom, isso faz muita diferença. Outra coisa, se você é solteira, não tem filhos, né, gente, volta ali ao seu papel de intercessora. Com certeza Deus colocou pessoas ao seu redor para você estar orando por elas especificamente. Então, em Deus, quando a gente se converte, a gente entra numa família de muitos irmãos. Então, sem dúvida, existem pessoas que Deus levanta para intercederem. Então, se você é uma dessas, não negligencie esse seu papel, sabe? Peça a Deus, faz também a página ali, ora por pessoas específicas. E aí ela termina falando, gente, ore, observe os seus próprios passos, né? E confesse pecados que talvez estejam encobertos, né? A gente continuamente tem que fazer essa limpeza, né? Nos capítulos primeiros lá, quando ela fala muito da intimidade com Deus, ela fala sobre isso. Mas é impossível não abordar isso de novo, uma vez que você está orando pelos seus filhos, em você mesmo, né? O que é que você também precisa se libertar, né? O que você também precisa confessar, né? Tem um versículo que fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra, né, a misericórdia. Então, que a gente possa encontrar a misericórdia de Deus na nossa vida, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, foi até quando Deus me deu a história da Preguiçila, que é uma historinha que Deus me deu, né, digamos assim, que eu escrevi, virou até uma peça de teatro na época lá na igreja. Hoje, gente, depois eu vou falar mais sobre isso, mas já tá virando um livrinho infantil que eu falo com muito carinho sobre esse livro porque me ajudou demais. E, gente, sabe qual era o tema principal? É a preguiça. Era uma formiguinha que não era para ser preguiçosa, mas ela era muito preguiçosa, não queria fazer as coisas que ela tinha que fazer. E eu já adulta, isso eu já tinha a Sara, e Deus começou a falar muito comigo sobre a preguiça. E é um pecado, gente. A preguiça é um problema sério, principalmente na vida da mulher, que tem tantas coisas para fazer, né? Então eu tive que ser muito trabalhada em Deus e essa pecinha, né, na época que... Ou seja, eu tive que ministrar sobre isso na vida das crianças, né, da minha filha. E eu mesma vi esse problema em mim. Então, assim, à medida que eu tava ali entendendo que Deus queria que eu passasse essa mensagem, eu fui extremamente trabalhada. Então, é disso que ela tá falando aqui, assim, é impossível você querer ensinar algo que você ainda não viveu, que você não vive, sabe? Então, se você exige obediência dos seus filhos, você também precisa saber obedecer a Deus em primeiro lugar, né? Se eu exijo que eles não tenham preguiça, eu não posso ser um exemplo de preguiçosa, né? Então, eu preciso tratar essas coisas em mim. Então, que isso fique aqui no seu coração, que você tome um tempo aí para pensar, poxa, o que eu gostaria muito que meus filhos tivessem, né, assim, no caráter, né, desenvolvessem essas né, habilidades em Deus, né, e o que talvez você precise, né, que a gente é quem vai à frente, né, não tem como ensinar o que a gente não vive. Então, temos muito a fazer, né. E, bom, é isso. A gente, inclusive, né, da igreja, tem feito uma campanha, né, pelas crianças, pelas nossas crianças, que Deus mandou a gente fazer isso, né? 7 semanas de oração e jejum, né, pelas nossas crianças. Tem sido muito bom, a gente se reúne toda quarta, né, para orar junto. Gente, é incrível como Deus vai trazendo à luz coisas pra gente orar e como tantas vezes, na verdade, a gente acaba orando pelos pais.
Então, é sobre isso que esse capítulo fala, né? Assim, nós somos, né, o exemplo, né? Então, sempre que você for tentado, gente, por alguma coisa, a primeira coisa que pode te frear é você pensar no impacto disso na vida deles, né? Isso eu vejo às vezes tantos casais, né, que aí tá tudo errado, aí acontece traição, aí acontece não sei o quê. Gente, tentado todo mundo vai ser, né? Mas a forma como a gente lida com isso é que diz o quanto a gente tem sido aprofundado em Deus e na palavra e o temor que tem no nosso coração, né? Porque aquele que teme ao Senhor, nesse sentido de honra, né, de reverência, ele pensa muito, né, antes de agir, ele se esconde em Deus, não é na própria força, né, mas é assim numa capacitação do espírito. Então, todos somos tentados em inúmeras situações, né? Isso faz parte da vida aqui, faz parte da prova, né? Da nossa fé. Mas eu queria te sugerir isso, né? Quando você for tentado, pensa no impacto que isso pode ter sobre os seus filhos. Às vezes é uma brecha que você está abrindo muito grande, né? Gente, eu vejo hoje tem tantos homens casados, crentes, envolvidos com pornografia, por exemplo, né? Não só homens, gente, o nível, assim, a quantidade de mulheres que têm se envolvido com isso também tá enorme. E aí você pensa assim, caramba, isso é uma brecha enorme, né, assim, para o inimigo. A gente entende que isso abre uma porta, né? E então, assim, eu queria sugerir que você pensasse nessas coisas, né? Quando você for tentado, que o Senhor te dê graça e você imediatamente pense no legado, né? No que isso fica para a próxima geração, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe, que a gente tenha temor, né, em como a gente anda e que a gente seja sempre estimulado a orar, a interceder pelos nossos filhos e que a palavra seja o nosso maior incentivo. Amém? Deus abençoe.